Olá, boa tarde para todos. Estamos iniciando mais uma live do Laboratório Genética. Vamos aguardar todos entrarem, né? E também a nossa convidada especial de hoje, para que eu possa apresentá-la e aí começarmos essa live. Então vamos aguardar a entrada da doutora Daphne. Doutora Daphne, se estiver presente, acena para mim aqui para eu já lhe convidar. Mais um minutinho e já vamos entrar. Estou vendo a doutora Daphne, que já entrou. Doutora Daphne, você consegue responder ao convite para entrar no vídeo? Vamos dar mais um minutinho para todos entrarem e daí já vamos chamar a doutora Daphne. Só um minutinho. Eu acho que agora estamos conectando com a doutora Daphne. Muito bem. Doutora Daphne, está me ouvindo bem? Agora ficou baixo, estava melhor. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Então tá ótimo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui. É uma live do Laboratório Genética. Eu sou o Dr. Salmo Raspin, sou médico geneticista e diretor do Laboratório Genética. E é um grande prazer para mim hoje ter nessa live a minha colega de longa data, né, a doutora Daphne Gandemann Horowitz, que é médica geneticista também, como eu, do Instituto Fernandes Figueira e da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E a doutora Daphne tem um longo currículo, mas para que a gente possa aproveitar bastante o conteúdo, né, e não perdemos tanto tempo com o currículo dela, estou falando um currículo resumido. Ela é membro do Conselho Científico da Cure Tay-Sachs Brasil, que, aliás, tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Daqui a pouco todos vão entender. E a proposta de hoje é conversar sobre o que a genética médica tem a oferecer
para casais que eventualmente possam estar em risco de vir a ter algum filho com uma doença genética e hereditária por serem ambos judeus. Eu nem vou me estender mais, porque eu vou deixar para a doutora Daphne explicar tudo isso para vocês. E aos pouquinhos a gente vai evoluindo nessa conversa e vocês vão entender os motivos, os objetivos, o que vem sendo feito em relação a isso, inclusive aqui no Brasil, por iniciativa da doutora Daphne, e também o que pode ser feito de uma maneira geral para detectar se existe esse tipo de risco e se existir o risco também, o que fazer nessas situações. Então, desde já, quero passar a palavra para a doutora Daphne e vamos começar com uma parte assim mais básica para que todos possam entender, né? Explicando, né, Daphne, primeiro o que é uma doença genética, é a mesma coisa que uma doença hereditária? Fique à vontade. Bom, queria agradecer o convite, a oportunidade, queria estimular todos que façam perguntas também. Eu acho que o Salmo vai estar anotando. A ideia é que a gente possa ter uma ampla participação e uma ampla divulgação também. Quem sabe de alguém que deveria estar participando e não está, anota, avisa. A gente tem muita informação já em sites, né? E o importante é que a gente possa estar sempre trazendo informação e que as pessoas passem a adotar talvez certos exames como rotina para a prevenção de doenças muito graves. Então, na realidade, quer dizer, a pergunta é: todo o DNA, a maneira com que a gente recebe as nossas informações genéticas, todo o nosso DNA vai estar, assim, a gente tem todo o nosso DNA praticamente replicado em todas as células do organismo, dentro de pacotes que se chamam de cromossomos. Então, a gente recebe o total, a gente tem 46 cromossomos em cada célula, metade vinda do pai, metade vinda da mãe. E esses cromossomos a gente sempre tem aos pares. Então, algumas informações genéticas, basta uma informação, um gene, para que aquilo apareça. Por exemplo, um gene dominante, olho escuro. Aquele gene ele é mais forte e vai aparecer o olho escuro sempre, mesmo que eu tenha só uma característica. Existem outros genes que eles ficam escondidos. Então, se eu recebo do pai uma informação que é o dominante, da mãe uma informação que é o recessivo, ele não vai se manifestar. Mas a não ser que eu tenha aquela informação em dose dupla. Então, eu volto, por exemplo, da cor do olho, que esse todo mundo lembra da escola, e o olho mais claro, ele é uma característica recessiva. Então, eu preciso daquela informação em dose dupla para que a pessoa tenha aquela característica. E isso vai acontecer com algumas doenças também. Então, esse grupo de doenças sobre as quais a gente vai falar agora são todas doenças ligadas a genes recessivos. Ou seja, na maior parte das vezes, quando nasce uma criança com uma doença dessas, o pai e a mãe não faziam a menor ideia de que eles carregavam aquela informação genética. Mas calhou do casal se encontrar, dos dois terem exatamente a mesma característica, determinando uma mesma condição, para nascer uma criança com uma dessas doenças. E outra informação que é muito importante em relação a esses genes recessivos é que todos nós carregamos informações genéticas que ficam escondidas e que podem eventualmente vir a trazer doenças e doenças na prole. Então, todo indivíduo tem em seu organismo pelo menos uns 3, 4 genes recessivos que determinam uma doença. E nada vai acontecer. Mas pode vir a acontecer se o parceiro carregar a mesma informação genética. Aí sim existiria uma probabilidade de nascer uma criança com uma dessas doenças. Muito bem, muito bem. E aonde que entra, antes da gente entrar propriamente dito na questão, né, dos casais judaicos, mas aonde que entra a questão da consanguinidade, né? Primeiro, o que quer dizer consanguinidade? Esse termo
é um pouco estranha, na verdade. E é onde que ela entra nessa história e depois, daí, com isso, nós vamos, obviamente, conectar com a questão dos casais judeus. Consanguinidade é o termo técnico que define o parentesco de sangue, tá? Então, não é o parentesco por afinidade, mas é o parentesco, assim, se eu e o meu primo somos consanguíneos, porque nós temos ancestrais em comum, que em geral vão ser um avô e uma avó. Então, primos de primeiro, de segundo, de terceiro grau, tio, sobrinho, então são indivíduos que são consanguíneos. A gente sabe que pessoas que têm origem numa mesma família, e o tipo de consanguinidade que a gente vê com mais frequência é o que se chama de primos de primeiro grau. Então, seriam assim: dois irmãos têm filhos e esses filhos se casam. Tá? Essa é a consanguinidade que a gente vê com mais frequência. Isso acontece muito na população geral, isso tem certas populações que têm uma predileção por casamentos consanguíneos, para manter tudo dentro da família. Isso às vezes é cultural em certos povos. Não é exatamente uma característica judaica, mas o que acontece na ancestralidade judaica é que, principalmente, judeus Ashkenazi. Os judeus Ashkenazi hoje no mundo são cerca de 15 milhões no total. Esses 15 milhões tiveram origem de um grupo muito pequeno, há uns 600, 800 anos, era um grupo de 350 indivíduos, e esses 350 indivíduos deram origem a todo esse grupo dos 15 milhões hoje. Então, na realidade, as características genéticas daquele grupo, elas se multiplicaram e é como se todo judeu Ashkenazi fosse meio primo, se o parceiro for também um judeu Ashkenazi. Não é uma consanguinidade dessa de primeiro grau, tipo dois irmãos cujos filhos se casaram, mas assim, como se a gente subisse mais umas 2 gerações e como se os bisavós ou tataravós fossem aparentados, entendeu? Esse é mais ou menos o parentesco que o judeu Ashkenazi tem. Então, todo mundo tem a potencialidade, a possibilidade de ter características genéticas comuns. Muito bem. Então, é como se os judeus tivessem um certo grau de parentesco todos entre si, apesar de não ter um parentesco tão forte como se explicou, né? Não é um parentesco de primeiro grau, de segundo grau, mas existe uma certa correlação, então, né? Exatamente. E vamos já começar a falar sobre que tipo de doença nós estamos preocupados quando a gente vai fazer essa investigação de compatibilidade, ou se poderíamos usar o termo incompatibilidade, né? Quando nós estamos falando dos judeus, os judeus eles teriam um casal de judeus, Ashkenazim principalmente, como você falou, ele teria um risco maior de ter qualquer tipo de doença genética no filho? Na realidade, não, tá? Na realidade, assim, existe um risco geral da população. Todo casal que engravida tem risco de ter alguma criança com um problema, e a gente tem vários grupos de alterações genéticas ou congênitas. Então, assim, cerca de 2 a 3% do total de recém-nascidos vivos vão nascer com algum tipo de malformação congênita. Malformação cardíaca, por exemplo, 8 nascimentos em cada 1000. É o tipo de malformação isolada mais frequente. Isso não é nenhuma síndrome, muitas vezes isso não está relacionado a nenhum problema de cromossomos, e esse é o risco geral da população. A síndrome de Down, por exemplo, de cada 800 bebês que vão nascer, um vai nascer com síndrome de Down. Existe um risco maior entre casais judeus Ashkenazi? Não, não existe. O risco específico que passa a ser um pouco maior por conta dessa semelhança genética que as pessoas, os judeus Ashkenazi têm, são principalmente algumas doenças que são muito graves, e algumas delas, inclusive, podem ser degenerativas e levar à morte muito precocemente. Então, assim,
não é uma doença só. Hoje em dia a gente tem um painel de investigação e são várias doenças que podem ser investigadas, mas assim, a mais frequente delas é uma doença que ela pode ser grave na infância ou às vezes a pessoa pode até descobrir muito mais tarde na vida, que se chama doença de Gaucher. A doença de Gaucher, de cada 15 judeus Ashkenazi, um carrega esse gene. E a chance de um casal, os dois compartilharem essa informação genética, é um casal para cada 225. Então, é uma incidência muito alta na população. Israel tem muitas pessoas que têm a doença de Gaucher, que felizmente hoje em dia existe um tratamento medicamentoso. Mas assim, eu estou dando esse exemplo porque esse é o gene mais frequente. Agora, o protótipo da investigação para doenças genéticas que têm uma prevalência maior em judeus ashkenazis seria uma doença chamada doença de Tay-Sachs. O que é essa doença? É uma doença que acomete, na sua maioria, quer dizer, tem algumas formas, mas a mais frequente é a forma infantil precoce. Então, a criança nasce aparentemente muito bem e à medida que a gente está esperando um desenvolvimento, ela passa a ter um certo atraso no desenvolvimento e começa a perder os marcos do desenvolvimento. A cabeça tende a crescer, tem alterações na visão, tem alterações em todos os sentidos, começa a ter convulsões e, em geral, acaba evoluindo para óbito entre 3 e 5 anos. Então, é uma doença muito, muito grave, para a qual não existe nenhum tratamento específico, e é uma doença que é muito frequente. Quer dizer, de cada 25, 30 judeus ashkenazi, um carrega a informação genética para essa doença. Então, a probabilidade da gente ter um casal portador não é desprezível. Tá? A gente estaria falando aí da ordem de um casal para cada 400, mais ou menos. E se o casal carrega a mesma informação genética, a chance de vir a ter um filho com a doença é em torno não, é 1 para 4, é 25%. Então, é um risco alto. E a doença de Tay-Sachs, ela é interessante porque ela é o protótipo da prevenção através da tecnologia do nascimento de crianças com doenças muito graves e a prevenção de muito sofrimento, tanto para a criança quanto para as famílias. Tá? O que aconteceu em relação à doença de Tay-Sachs? É uma doença metabólica, é um erro inato do metabolismo. Então, falta uma substância no organismo, uma enzima, para metabolizar uma substância e acaba havendo um acúmulo dessa substância, que é uma substância gordurosa, principalmente no sistema nervoso. Na década de 70, mais ou menos, foi descoberto qual era esse erro bioquímico, esse defeito enzimático, e foi possível não só fazer o diagnóstico dessas crianças e dizer, olha, a enzima não funciona, então a criança tem essa doença, mas eles conseguiram separar a criança com a doença, os pais dessa criança que apresentavam uma atividade intermediária dessa enzima e as pessoas que não carregavam a informação genética. E através disso foi proposto, isso começou em Nova York, na década de 70, foi proposto um programa de investigação para ver quem seriam as pessoas sob risco, as pessoas portadoras, ou seja, portadores, pessoas que carregam, sadias, que carregam a informação genética, mas se casar com uma outra pessoa que carrega a mesma informação genética, existiria um risco de 1 para 4 ou 25% de ter uma criança com essa doença. Haviam muitos casos dessa doença na comunidade judaica de Nova York? Esse número era assustador, ele era muito grande, eram cerca de entre 50 e 100 nascimentos por ano. Existia, inclusive, um hospital que tinha uma ala especial só para crianças com a doença de Tay-Sachs, a partir do momento que a família não estava conseguindo cuidar mais em casa. Então, isso foi uma iniciativa
dos médicos, junto com a comunidade, com líderes comunitários, com rabinos. Eles começaram a botar as pessoas juntas, fazer palestras, mostrar o tamanho do problema e rastrear para ver quem eram os portadores, delimitar quem eram os casais sob risco, e para esses casais eles conseguiam oferecer estudos numa fase muito inicial da gestação para mostrar se haveria ou não o problema com o bebê. O que aconteceu? A partir do momento que se começou esse programa de rastreamento, esse número de nascimentos ele caiu a praticamente zero, já na década de 80, e hoje em dia, nesse mesmo grupo, na comunidade de Nova York, o número, e nos Estados Unidos em geral, o número de nascimentos de bebês com essa doença não judeus se sobrepõe ao número de judeus. Por quê? Porque criou-se um programa de rastreamento com base nessa doença, chamada doença de Tay-Sachs, e hoje em dia, com a evolução da tecnologia, além de fazer o exame para essa doença, se faz para algumas outras, e, na verdade, os bebês que nascem são de pessoas ou que não sabiam que existia esse exame ou que não estavam esperando. Então, por isso, a maioria dos casos hoje é de não-judeus. A comunidade judaica já sabe disso, já busca esse tipo de informação, muitas vezes antes de casar ou antes de pensar em ter filhos para poder se prevenir. É uma prática médica que, num país como os Estados Unidos ou em Israel, ela já é rotineira há bastante tempo, na verdade, né? Sim, nos Estados Unidos isso entrou na rotina a ponto da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, na década de 80, já recomendar como rotina para todos os seus membros que solicitassem esse tipo de teste para pessoas com ancestralidade judaica. E ao longo do tempo, com a evolução da genética e dos testes diagnósticos, eles foram ficando cada vez mais eficazes e mais baratos. A lista aumentou. Então, existem outras doenças com uma prevalência também alta em judeus Ashkenazi. A doença de Canavan também é uma doença neurodegenerativa que lembra muito a doença de Tay-Sachs. A fibrose cística é uma doença pulmonar que pode ser bastante grave, que também tem uma incidência alta em judeus Ashkenazi, mas também na população geral, a desautonomia familiar. Então, foram muitas outras doenças que foram entrando, e hoje em dia existe um painel recomendado de mais ou menos 15, 16 doenças pela Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade Americana de Genética Humana. Em Israel, isso faz parte da rotina pré-concepcional dos casais. E em outros países também, países inclusive através do sistema público de saúde. Então, Canadá, França, Austrália, esses países, eles recomendam que seja verificada a ancestralidade do casal e solicitado esse tipo de exame com o intuito de prevenção de um problema muito sério. Perfeito. Antes de entrar ainda na parte do exame propriamente dito, eu queria que você contasse duas coisas para nós. Uma é a experiência educacional e coletiva que aconteceu principalmente, né, nos Estados Unidos e principalmente em Nova York, pelo Dori Eshorim, e também queria que você falasse da tua iniciativa aqui no Brasil para iniciar esse processo educacional. Claro, claro. Existe uma iniciativa que começou em Nova York e que, na verdade, hoje em dia é um programa mundial, que é um programa que a grande maioria da comunidade ortodoxa utiliza, e é um programa que se chama Dori Eshorim. O que é feito? Quer dizer, conscientes desse risco aumentado para doenças genéticas, e respeitando toda a questão individual e cultural do grupo, eles acharam que não era adequado fazer teste, entregar resultado, porque as pessoas poderiam ver isso como uma estigmatização. Então, fulano
não pode casar porque carrega o gene que determina a doença XYZ. Então, na realidade, o que eles fazem? Eles fazem um teste que os jovens, assim, os rapazes no final da Yeshivá, as moças também, numa faixa de 17, 18 anos, elas fazem o teste e não recebem os resultados. Os resultados vão para uma base de dados e eles recebem um número. E aí, à medida que essas uniões vão sendo organizadas, os casais se conhecem, gostam do outro, pensam em talvez contrair matrimônio, antes deles decidirem se vão casar ou não, eles entram em contato com essa base de dados e simplesmente perguntam: fulaninho é compatível ou não é compatível? Em geral, as mães é que fazem isso. Elas pegam os números e perguntam: o Davi é compatível com a Raquel? Pode casar? Tá ok? Eles veem lá os números. Se a resposta for sim, eles são compatíveis, significa que eles não carregam uma alteração genética para a mesma doença. Um pode carregar um gene alterado para Tay-Sachs, o outro pode carregar um gene alterado para Canavan, não tem problema. Então, eles marcam o casamento. É claro que assim, não descarta risco de outras doenças genéticas, de outras coisas que podem acontecer com a população em geral, mas isso é o que a gente chama de prevenção primária na essência mais pura. Simplesmente o casal sob risco não se une e eles teriam risco de 25% de ter uma criança afetada. Considerando que são muitos filhos, é uma prevenção bastante importante. Então, esse programa Dori Eshorim recebe material do mundo inteiro, recebe material dos Estados Unidos, de Israel, do Canadá, aqui do Brasil também tem um braço do Dori Eshorim que encaminha material para lá, mas assim, tem várias maneiras de fazer esse teste. Então, hoje em dia, a gente tem a disponibilidade desse tipo de investigação em alguns laboratórios, em laboratórios aqui no Brasil também, que oferecem, laboratório nos Estados Unidos, e que vem o resultado, e que a gente analisa, e que a gente orienta, porque, na realidade, no grupo não ortodoxo, muitas vezes o casal não vai buscar isso antes de casar, ou não vai condicionar casar ou não casar com o parceiro por conta desse resultado. Na realidade, eles vão buscar a informação. Se eles descobrem que os dois carregam a mesma informação para uma mesma doença, eles vão buscar alternativas reprodutivas, que pode ser o diagnóstico numa fase inicial da gravidez ou até buscar alternativas de reprodução assistida para selecionar embriões que não teriam a doença em questão. E o que te levou a ter essa iniciativa de tentar trazer esse tipo de informação e esse tipo de aconselhamento genético, esse tipo de testagem aqui para o Brasil? E quando verdade, isso aconteceu? Foi recente, né? O que é? Foi recente. Mais ou menos, A Salmo. iniciativa... Não foi recente. Na realidade, em 1992, eu já sabia antes que existiam esses testes, eram testes difíceis de serem feitos. Aqui no Brasil, a gente tinha o teste enzimático para Tay-Sachs, no centro de referência em Porto Alegre, que já era um centro de referência para erros metabólicos no Brasil. Mas aí você pedia particularmente um laboratório universitário. Mas aí eu tive, assim, no início da década de 90, no Mount Sinai, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de participar. Nossa, eu acho que deu uma pausada aí na tua fala nesse momento aí. Espero que já esteja carregando, a bateria morre. Então, a questão é a seguinte. Então, eu participei dessas sessões de aconselhamento genético e percebia que isso era rotina lá e que todos os casais passavam por uma sessão de aconselhamento genético, faziam os exames
E, na realidade, por que não no Brasil? Porque a característica da população é a mesma. Então, é mais uma questão de informação. E desde que eu voltei, eu venho fazendo palestras, mostrando, conversando, mas a grande questão é que a gente não estava num momento muito favorável da tecnologia. Cheguei a fazer vários exames, encaminhar exames, mas a gente tinha que colher o exame, tinha que mandar para o exterior, era complicado. E eu acho que a grande revolução da genética médica em geral, da genética laboratorial e principalmente da genética molecular, facilitou demais. Antigamente você tinha que colher sangue, mandar o sangue que tinha que chegar em até 48 horas no máximo, e hoje em dia você pode fazer o exame assim, uma gota de sangue num papel filtro, que é aquele do teste do pezinho, passar um cotonete na bochecha e aquele material fica estável, você consegue extrair DNA. Então a tecnologia facilitou e eu acho que assim, já passou da hora da gente fazer isso no Brasil e já passou da hora da gente achar que lá é diferente daqui, porque a característica do grupo de judeus aqui é muito semelhante a todos os outros países. Então, assim, o problema é que as pessoas começam a pensar no assunto e ficam assustadas, infelizmente, quando nasce uma criança com a doença. Então, é um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo. Na realidade, a Cure Tay-Sachs foi uma iniciativa de uma família que tem uma criança que nasceu com a doença de Tay-Sachs, que vieram me procurar e a gente conversou. E o que eu passei para eles é o seguinte: a gente pode até buscar o tratamento, existem pesquisas em andamento, mas há muito tempo pesquisas em andamento. Mas se eles querem mesmo fazer a diferença, o que a gente precisa é ter toda a informação disseminada na comunidade de pessoas que ainda vão ter filhos e na comunidade médica. Os médicos têm que saber que as doenças existem, que elas são doenças raras, mas elas são doenças que nesse grupo específico podem ser mais frequentes. E hoje também já existe toda uma cultura preventiva de casais que buscam informações preventivas e que, assim, não tem parentesco, não tem ancestralidade judaica, mas simplesmente porque a tecnologia permite. Então, dentro dessa racional, fazer a prevenção para as doenças que a gente já sabe como direcionar acaba sendo muito mais fácil. Aproveitar para fazer algumas perguntas. Nós estamos com uma audiência bem grande, mais de 90 pessoas estão nos ouvindo, né? O assunto realmente acho que é de interesse de bastante gente, né? São várias perguntas e eu gostaria que fizesse, nós temos mais algumas ainda para dar, porque daqui para frente eu vou passar para a pergunta sobre o teste propriamente dito, qual é o resultado que impacta para as pessoas, né? E também o que uma pessoa pode fazer diante do resultado do teste. Mas a Paula Helena Balaciano, ela pergunta se o separadino também, que ela diz que o separadino também tem muitos casamentos consanguíneos, e se esse tipo de doença não é comum entre os separadinos. Foi uma ótima pergunta. Na realidade, é menos comum entre os sefaradim do que entre os ashkenazim, por características mesmo da população e por essa característica dos ashkenazim terem praticamente todos uma mesma origem. A gente tem que lembrar que no Brasil a comunidade ashkenazi e sefaradi já estão bastante misturadas, né? Então, assim, você pode ter uma ancestralidade parte sefaradi, parte ashkenazia. Na realidade, assim, quanto menos ashkenazia, os riscos são menos para esse grupo de doenças. A gente tem outras doenças que são mais frequentes de povos do Mediterrâneo, eles vão se assemelhando a outros grupos, mas existe o painel de genes Ashkenazi, existe o Sefaradi. A gente vê criança com doença de Tay-Sachs e com doença de Gaucher também, e com algumas dessas outras, que os pais vêm cada um de uma dessas vertentes judaicas, tá? Então, assim, é válido sempre
buscar a orientação, em caso de dúvida, o aconselhamento genético, mas o que vem acontecendo hoje em dia é que esses painéis de investigação eles são tão mais acessíveis, em geral é válido. A gente testa para doenças comuns na população em geral, o pacote Askenazi, mas também tem várias doenças relacionadas à ancestralidade sefaradita. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o teste propriamente dito. Tem várias perguntas aqui sobre o teste, então deixa você falar um pouco sobre o teste, né? O teste, como você já explicou, pode ser feito uma coleta de sangue ou uma coleta de saliva, onde extrai o DNA, você já explicou. É feito do casal, né? E que tipo de resultado, assim, que acaba trazendo um impacto, né, mais importante para essa testagem? A questão do impacto é a seguinte, quer dizer, primeiro, se eu testo só para quanto mais coisa eu testar, maior a probabilidade de eu encontrar alguma coisa no exame. Então, é literalmente aquela questão, quem procura acha, tá? Se eu testo só para Tay-Sachs, a probabilidade da pessoa carregar a informação genética, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 30. Se eu testo um indivíduo um indivíduo Ashkenazi para 9 doenças judaicas, a chance dele carregar pelo menos uma alteração genética dessas é de 1 em 4. Então, é muito frequente. Se eu amplio esse painel para 40 doenças, a probabilidade de eu não encontrar nada é muito baixa. Então, o ideal é que quando a gente trabalhar com esses painéis ampliados, o ideal é eu sempre ter o casal, porque eu tenho a prova e a contraprova. O importante não é se a pessoa tem 2, 3 ou meia dúzia de variantes alteradas. O importante é se a pessoa e o seu parceiro têm alterações para uma mesma doença ou não. Se não tiverem, esse risco é praticamente desprezível de vir a ter um filho com uma dessas doenças. Tá? Então, o mais importante, se eu testo as pessoas 40 doenças genéticas ou para 400, não necessariamente isso vai fazer tanta diferença, no sentido de eu detectar casais que estejam sob risco. E quando você... Bom, primeiro, assim, você tem uma ideia, Daphne, mesmo que seja uma estimativa, assim, grosseira, porque no Brasil, realmente, eu acho que a gente não tem uma ideia tão precisa, mas baseado nos estudos, quantos casais você vai encontrar em que ambos são portadores de alteração no mesmo gene, conferindo esse risco de 25% em cada futura gestação deles? Olha, revisando o artigo que a gente até andou compartilhando há pouco tempo, que é extremamente interessante, que eles mostram várias ancestralidades diferentes e as combinações, né? Então, assim, se eu tenho um casal judeu askenazia e eu tenho um painel para 40 doenças genéticas, de cada 40 casais, um seria considerado de alto risco para algum tipo de doença genética, ou seja, compartilham a mesma informação genética. É óbvio que, assim, se um é Ashkenazi e outro é Sefaradia, isso já diminui, entendeu? Quer dizer, na verdade, essa interferência genética, ela pode ir sendo diluída à medida que as pessoas uniões, tá? Mas é muito importante lembrar que, mesmo com uma miscigenação, dependendo do país, dependendo da população, a gente tem aqui no Brasil uma ancestralidade judaica desconhecida muitas vezes. Então, a gente vê no interior do Nordeste um pequeno vilarejo com um número enorme de casos de doença de Gaucher, que é uma doença tradicionalmente judaica, com a variante genética mais característica dos judeus. Então, isso mostra que, assim, a colonização brasileira, vieram muitos portugueses de ascendência judaica e por aí vai. Então, é válido sempre considerar, por conta da ancestralidade, esses exames, porque são exames preventivos e, em termos de investimento, eu estava conversando com um casal uma vez, que as pessoas
gostam sempre de vir perguntar, e para congelar o sangue do cordão do bebê? É super válido usar sangue de cordão para o tratamento de algumas doenças, mas é muito questionável e já atestado por vários comitês brasileiros e internacionais de hematologistas que guardar esse material privadamente só se a gente tiver, de fato, uma criança que precise de um transplante. Caso contrário, é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, testar um casal para um painel de 150 doenças é mais barato do que a gente guardar esse sangue do cordão umbilical do bebê, que a chance de servir privadamente é muito pequena. Perfeitamente. Quando um casal faz esse exame, nessas prevalências que você acabou de nos explicar, e a gente tem que entregar um resultado explicando o que naquele casal aconteceu, né? O exame trouxe à tona, na verdade, porque o exame só faz isso, né? Traz à tona algo que já existia, né? Mas trouxe à tona... O ideal é não ter acontecido, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas não é o exame que faz acontecer e nem desfaz acontecer, né? O exame traz a informação à tona, né? E quando ele traz essa informação à tona para esse casal, que ambos são portadores, quais seriam as alternativas reprodutivas para esse casal que procurou, porque a princípio tinha o plano de ter filhos sem doenças, que é o que todas as pessoas que querem ter filhos sem doenças, né? É uma alternativa só? Eles não podem ter filhos quando acontece isso no exame? Jeito nenhum. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que encarar isso como uma excelente alternativa preventiva, né? Então, é saber do risco e aprender a lidar com esse risco. O que pode ser feito, assim, o que foi feito até talvez 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, era o que a gente chama de diagnóstico pré-natal. O que é o diagnóstico pré-natal? A gravidez já está em andamento, tem um risco potencial daquele problema acontecer, é retirado um fragmento da placenta, um pouquinho do líquido amniótico e se testa para essa doença. Qual o problema do diagnóstico pré-natal? A gravidez já está em andamento, e a decisão de muitos dos casais, diante de um diagnóstico desfavorável, é a interrupção da gravidez, que tem N questões éticas aí envolvidas. Continua sendo uma alternativa. Legalmente, aqui no Brasil, é complicado, mas é possível. A outra alternativa que vem ganhando muita força hoje em dia é a reprodução assistida. Então, você obteria os embriões em laboratório e antes da transferência desses embriões para o útero materno, você consegue retirar algumas células, testar para essa doença, tá? Para a doença em questão. Então, assim, por exemplo, o casal é portador, os dois, de fibrose cística. Eu não vou sequenciar, destrinchar aquele gene inteiro. Eu já sei quais são as variantes, eu vou exatamente naquilo e vejo se o bebê vai ter, não vai ter. Se o bebê carrega igual o pai ou a mãe, não tem problema, não vai ter doença. E, além disso, na reprodução assistida, ainda é possível avaliar para outras doenças. Então, tem muitos casais que aproveitam e checam o número de cromossomos para ver a questão de síndrome de Down e de outras situações. Então, essa tem sido a opção de muitos casais atualmente, que é Eu a queria reprodução. perguntar sobre esse ponto, sem interromper, mas trazendo uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, que é o Maurício Curque. Ele faz uma pergunta justamente sobre esse ponto da sua fala, né? Ele pergunta, Maurício, se ambos tiverem a mesma variante, é possível se fazer a escolha do embrião sem a combinação patológica? Se faz no Brasil essa tecnologia? Não só é possível fazer a escolha, como normalmente a gente vai estar lidando com casais jovens e, teoricamente, com uma fertilidade alta. Então, são casais que respondem muito bem à reprodução assistida, provavelmente com múltiplos embriões, e aí você consegue não só aplicar a técnica, como provavelmente selecionar vários embriões normais. Parte dos embriões pode ser transferido, às vezes vai um só para o útero ou dois. E se você tem outros normais, inclusive, isso pode ficar congelado
para uma próxima tentativa de gestação, e aí não precisa fazer todo o processo do diagnóstico de novo, é só fazer o preparo do útero e a transferência desses embriões. Muito bem. E outras alternativas para quem, seja por qualquer que seja a questão, não goste dessa opção do diagnóstico pré-implantação? Como? Eu não te Ou ouvi goste, direito. mas não tem acesso. Sim, Quais seriam as bom, outras alternativas para o casal, né? Quando ele não quiser ou não acho que puder optar pelo diagnóstico pré-implantação? é o diagnóstico pré-natal, né? O diagnóstico pré-natal tradicional, que seria a biópsia do vilo corial ou a amniocentese. Eu vi uma pergunta aqui, foi a única que eu consegui ler, porque está tudo passando meio rápido, se esse tipo de intervenção é permitida pela Alahá judaica. É bem interessante esse questionamento. Sim, tá? Não só é permitido, em Israel, no sistema de saúde pública, é inclusive subvencionado pelo governo a reprodução assistida. Aqui no Rio de Janeiro, durante a minha palestra, um dos rabinos que estava presente disse que se algum casal precisar, que ele vai arranjar um doador, inclusive, para poder pagar pelo procedimento da reprodução assistida, um rabino ortodoxo. Então, sim, isso é permitido, e pela Alahá judaica, inclusive, eu não estou falando de hoje em dia, porque hoje em dia tem o programa do Dori Eshorim, que é esse programa de compatibilidade, mas provavelmente, se tiver um casal sob risco, e que é o que acontecia antigamente, eles casavam assim mesmo, o diagnóstico pré-natal ele era, inclusive, aceito dentro dos fóruns rabínicos mais conservadores também, por conta de poupar muito sofrimento para a família. A Beth Moscovitch está nos perguntando qual que é a idade mínima para que um jovem possa fazer esse tipo de testagem aqui no Brasil. Qual seria o quê? Idade mínima? A idade mínima. Então, isso é uma pergunta muito interessante também, tá? Porque ao longo do tempo essas questões éticas elas foram se modificando. Um programa que não desvenda o resultado pode ser considerado, e isso é aceito pelo grupo, e eles testam rapazes até menores de idade. Mas o ideal seria você testar só maior de idade. Aqui no Brasil, a gente não recomenda nenhum teste genético para uma doença que não apareceu ainda e que só apareceria na idade adulta para um menor de idade. Então, assim, doença neurodegenerativa, uma predisposição a câncer, isso só maior de idade. E eu diria exatamente a mesma coisa em relação a essas doenças hereditárias, porque, na verdade, você está testando o indivíduo se ele tem um risco, mas ele não vai ter a doença. Então, a gente não testa também isso em menor de idade, é uma coisa que é voltada mais para a questão reprodutiva, a não ser que o casamento, assim, não, os jovens querem casar e vão casar com menos idade, aí a gente pode considerar o teste. Mas é sempre importante conversar com as pessoas envolvidas, verem o nível de entendimento desse adolescente. A recomendação seria já maiores de idade. Isso é uma Muito ansiedade bem. também dos pais, tá? Tem muitas famílias que dizem, não, eu quero testar meus filhos, vamos fazer logo. Eu disse, não, nada de fazer agora. E outra coisa que é importante de lembrar também é o seguinte, a partir do momento que você entra dentro da rotina de um teste de população, mesmo que aquele casal não tenha risco, provavelmente cada um vai ser portador aí dos seus genes. É importante informar os irmãos, olha, eu fiz o teste, eu tenho o gene que determina a alteração de Tay-Sachs. Eu acho que quando você for ter seus filhos, vale a pena ser testado também. Mesmo que não vá casar dentro da comunidade, vai que encontra alguém que vem do ramo português, cristão novo, etc. Então, é muito importante atentar para as famílias de uma maneira geral. Ótimo, ótimo. Estamos chegando já ao fim do nosso tempo, muitas colocações, muitas perguntas, mas uma pergunta importante que eu acho que não podemos deixar de fazer é um teste normal,
independente até do número de doenças que seja testado nesse teste, né? O casal faz o teste, como você explicou, a maioria dos casais terão um resultado. Neste caso, normal seria o fato de não terem ambos o Isso. mesmo gene mutado, né? Como você já explicou para a gente isso, né? Isso dá que grau de tranquilidade para esse casal e o que ele não traz de tranquilidade para esse casal? Isso, não, a pergunta é muito, muito pertinente. Na verdade, assim, dá uma tranquilidade muito grande em relação às doenças que foram testadas, tá? Mas, assim, não descarta o risco de uma malformação congênita, de um pé torto, de uma malformação do coração, de uma síndrome de Down, por exemplo. E aí você tem que olhar, porque, assim, os cardápios dos painéis, eles variam um pouquinho. Então, a gente tem que ver o que está dentro do painel e vai dar tranquilidade em relação àquele painel. A maioria dos laboratórios, quando libera o resultado, eles também liberam o que a gente chama de risco residual. Então, eu testo o indivíduo, qual é a probabilidade do indivíduo, sendo daquele grupo étnico, de ainda carregar aquela informação genética. E se o parceiro for de qual grupo étnico? Então, isso é interessante e tem que dar uma olhada nesse resultado com cautela. E nesses casos, às vezes, até para essa interpretação melhor, é bem útil conversar com o médico geneticista, né? Porque o médico geneticista está mais acostumado com esses resultados. Eu, às vezes, recebo resultado de 25 páginas. É meio complicado, né? Da pessoa ler um resultado de 25 páginas. Mas, basicamente, é olhar. Compartilha a informação genética ou não compartilha a informação genética. Agora, isso não dá assim, um salvo-conduto para engravidar e esquecer. Não, não preciso fazer exame nenhum porque vai ser normal. Não é isso, tá? É o risco que a gente está buscando uma questão muito específica do grupo. O Dr. Renato Strassman, pneumopediatra aqui de Curitiba, pergunta há quanto tempo os embriões saudáveis congelados permanecem viáveis para implantação naquela alternativa do diagnóstico pré-implantação. Olha, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para informar quanto tempo em geral, mas eu sei que ficam congelados em nitrogênio líquido, certamente o tempo suficiente da vida reprodutiva daquele casal, e eu diria que até muito mais. E aí tem outras questões legais aí, de brigar por embrião, a quem pertence, etc., mas aí isso eles assinam outras coisas. Mas assim, se for uma quantidade muito boa e todos testados, e é um casal que não, a gente vai ficar só com 2 filhos ou 3 filhos, é possível que você, num único teste, consiga resolver a prole completa do casal. Perfeito. Tem algumas pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada, né? No Instagram do Laboratório Genética. Outros perguntaram sobre os artigos científicos que a doutora Daphne citou aqui. O Laboratório Genética vai disponibilizar esses artigos para quem quiser também, né? E queria aproveitar, obviamente, essa ótima audiência. Estamos chegando nos minutos finais antes que caia, né? A live, que tem só 60 minutos, infelizmente, para dizer que essa é uma de uma série de lives que o Laboratório Genética vai realizar. E é um prazer, então, já desde já, queria agradecer a doutora Daphne por essa excelente participação, essa transmissão de informações. Tivemos picos aqui de 95 pessoas assistindo, não menos do que 80, e elas também serão transmissoras, né, dessas informações para os Não, outros que não puderam estar a aqui, informação né? é divulgada, eu queria aproveitar também para estimular as pessoas que entrem no site, o Cure Tay-Sachs Brasil, e no site tem vários links de referências para programas de rastreamento. Eu não sei se tem isso no site do Laboratório Genética também, mas de repente eu até te passo, Salma, para você botar o link, porque é um Sim. site institucional, entendeu? Não é um site de laboratório. Então, Cure Tay-Sachs Brasil, se fizer uma busca no Google, vocês caem no site, aí tem os desenhinhos, mostra o esquema do mecanismo de herança e remete para vários outros sites que dão mais informação sobre os testes. Excelente. Alguma mensagem final, Daphne? Fora essa que você acabou de passar, né?
Quer dizer, eu estou há quase 30 anos tentando implementar esse programa no Brasil e eu assumi isso agora como a minha missão. Eu acho que depois que isso virar rotina, eu posso me aposentar. E como o movimento está grande, pode ser que eu possa me aposentar logo. E quando liberarem os navios de cruzeiro, quem sabe, né? Eu já viro a velhinha do cruzeiro logo. Então, mas eu acho realmente que isso é muito importante. Não faz sentido a gente no Brasil tapar o sol com a peneira, fingir que isso não existe, quando é feito esse tipo de investigação dentro da rotina do mundo inteiro. Então, assim, avisem aos seus filhos, sobrinhos, netos, eu não sei quem que assistiu a live, façam o exame, avisem aos amigos e conversem com seus médicos. Se os seus médicos não tiverem informação, façam com que os seus médicos busquem essa informação, porque, assim, tem que saber. Tem que saber, e eu acho que agora, nesse momento, essa tem que ser a nossa missão. Fazer com que as pessoas, com que a comunidade médica também saiba que isso existe e que isso deveria fazer parte da rotina. Fantástico. Eu vou encerrar essa live com uma pergunta, que nós não vamos dar resposta. E a pergunta vem do Luiz Baras. Né? Uma das últimas perguntas que o Luiz faz aqui é: além das síndromes, a probabilidade de um filho de casal judeus Ashkenazi desenvolver algum tipo de câncer é maior? Se sim, que tipo de câncer? Olha Eu só, combinei com a doutora Daphne que esse é um assunto tão grande, tão importante e tão interessante. É, Né? existem Que nós alguns vamos... genes que são mais frequentes também, um genes de predisposição a câncer, que também estão mais frequentes dentro da comunidade judaica. Mas esses genes, eles têm uma característica diferente, eles são dominantes. Então, não faz muita diferença se é o casal, ou se vem de um lado, ou se vem do outro. Existe, sim, uma predisposição aumentada para alguns tipos de câncer, e para isso é fundamental a gente revisar histórico familiar, e lembrar que, pela Agência Nacional de Saúde, todos os planos de saúde são obrigados a cobrir exames para certos tipos de câncer, de predisposição a câncer, mediante a ancestralidade judaica. Agora, aumenta o risco do casal, do filho de um casal de judeus ter câncer? A resposta é não, tá? Porque, assim, se um sai para um lado e o outro sai para o outro, e existe o histórico de câncer na família, e é um desses hereditários, que aí a predisposição hereditária a câncer, felizmente, não é a maioria dos casos, isso também vai poder acontecer. E nós teremos uma outra live em breve aqui do Laboratório Genético, especificamente sobre as síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Talvez passamos ela particularmente para a coletividade judaica ou para a população como em geral, e falaremos sobre a predisposição aumentada que certas pessoas de descendência judaica têm para certos tipos de câncer, como o câncer de mama. Muito obrigado a todos pelo comparecimento e até breve. Obrigada. Shalom. Tchau.